A taça de champanhe estava gelada contra a palma da minha mão. Eu estava escondida nos fundos da cobertura, fazendo o meu melhor para me misturar às sombras. Meu irmão, Lucas, no entanto, tinha outros planos. Ele bateu com uma colher contra sua taça de cristal e a conversa na sala diminuiu. Ele deu aos investidores ricos seu sorriso charmoso de sempre. Então, apontou o dedo diretamente para mim. E não podemos esquecer da minha irmãzinha Beatriz, ele anunciou, com a voz ecoando no silêncio repentino. Ela ainda está tentando descobrir o que quer ser quando crescer. Uma onda de risadas condescendentes lavou sobre mim. Meus olhos dispararam para meus pais, Ricardo e Helena. Eu estava rezando para que eles interviessem, para que o calassem. Mas eles não vieram em minha defesa. Eles estavam erguendo suas taças, rindo mais alto do que qualquer um. Minha própria mãe encontrou meu olhar com uma expressão de pura piedade, como se eu fosse algum brinquedo quebrado que ela se arrependesse de ter trazido para a festa. Para eles, para cada pessoa naquela sala opulenta, eu não passava de um fracasso sem educação. A filha inútil. Eu não tremi. Não deixei uma única lágrima se formar. Apenas coloquei minha taça sobre a mesa de mármore polido com um clique nítido e deliberado. Eles não tinham ideia. Estavam comemorando em um arranha-céu que eu tinha trazido à vida. Estavam brindando a um triunfo que era, na verdade, todo meu. E eles não tinham noção de que aquela era a última vez que teriam a chance de rir às minhas custas. Antes de entrarmos nos detalhes, faça-me um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. O som dos aplausos parecia uma série de pequenos golpes agudos contra a cinta minha pele. Palma, palma, palma. Eles estavam batendo palmas para a piadinha cruel de Lucas. Estavam aplaudindo a minha humilhação pública. Eu permaneci ali por um momento, o veludo pesado das cortinas sendo uma presença sólida contra minhas costas. Meu irmão, Lucas, estava absolutamente radiante. Ele parecia um herói conquistador sob a luz brilhante do lustre, banhando-se na adoração da sala. Ele nunca mais olhou na minha direção. Eu tinha servido ao meu propósito como sua piada, e agora era descartada. Meu pai, Ricardo Mendes, estava perto do bar, bajulando um grupo de investidores. Ele estava com o braço em volta de um homem que eu conhecia, um homem cujo contrato eu pessoalmente havia resgatado apenas alguns meses antes. Meu pai exibia aquele sorriso largo e desarmador que sempre funcionava com todos. Ele parecia tão orgulhoso. Mas aquele orgulho não era por mim. Era pelo filho, que conseguia prender a atenção de uma sala, mesmo que isso significasse sacrificar a própria irmã. E minha mãe, Helena, ela travou os olhos comigo do outro lado da sala. Ela não ofereceu um sorriso tranquilizador, não articulou um pedido de desculpas. Em vez disso, seus olhos se estreitaram em um olhar frio e familiar. Era um aviso que eu conhecia muito bem. Significava: sorria, Beatriz. Não cause cena. Não ouse estragar a grande noite do seu irmão. Um calafrio se espalhou pelo meu corpo, mas não era raiva. Era algo muito mais silencioso, uma finalidade profunda. Parecia uma pesada porta de aço batendo e se fechando no fundo do meu coração. Eu me afastei dela, não fiz uma saída dramática. Não atirei minha bebida, simplesmente comecei a andar. Naveguei pela multidão densa de ternos caros e vestidos de grife. As pessoas mal abriam caminho para mim. Aos olhos delas, eu era ninguém. Eu era apenas a irmã, aquela que não conseguia colocar a vida nos eixos. Eu era uma figurante no filme de sucesso da família Mendes, Beatriz. A voz da minha mãe cortou o barulho. Não era alta, mas era afiada como um caco de vidro. Ela estava me seguindo. Eu não mudei o passo. Mantive meus olhos fixos nas grandes portas de mogno que levavam ao corredor. Beatriz Mendes, pare agora mesmo. Ela sibilou, com a voz logo atrás de mim agora. Eu conseguia sentir o cheiro do seu perfume caro e enjoativo,
uma mistura de lírios e dinheiro vivo. Parei pouco antes de chegar às portas e me virei para encará-la. O rosto de Helena estava vermelho de raiva. Ela estava furiosa porque eu estava saindo. No mundo dela, as aparências eram fundamentais e sair cedo de uma festa era um crime social. Onde você pensa que vai? Ela sussurrou, suas palavras apertadas e duras entre os dentes cerrados. Os investidores estão apenas começando a fazer contatos. Você precisa estar lá dentro. Você precisa parecer solidária. Acho que o Lucas tem todo o apoio de que precisa, respondi, com a voz surpreendentemente firme. Geralmente ela tremia quando eu a enfrentava. Ele acabou de anunciar para metade de São Paulo que sou um fracasso total, mãe. Acho que meu papel nesta performance acabou. Helena revirou os olhos, sua mão indo instintivamente ajustar o enorme colar de diamantes em sua garganta. Ah, pare de ser tão dramática. Foi uma piada, um brinde simples. Você não tem absolutamente nenhum senso de humor. Você está sempre tão melancólica, Beatriz. É por isso que as pessoas não correm para você do jeito que fazem com o Lucas. Ele me ridicularizou, afirmei categoricamente. E você riu. Rimos porque foi engraçado, ela rebateu. E para ser perfeitamente honesta, ele está errado. Olhe para você. Você anda por aí com essas botas de trabalho sujas o dia todo, brincando na lama e não tem nada para mostrar. Lucas é o rosto desta empresa. Ele é o futuro. Você está apenas sendo difícil. Ela deu mais um passo, sua voz caindo para um sussurro ameaçador. Não ouse sair daqui. Se você passar por aquelas portas, estará envergonhando toda esta família. Você vai voltar lá para dentro, vai pegar outra taça de champanhe e vai colocar um sorriso no rosto. Você me entendeu? Olhei para minha mãe, olhei de verdade para ela. Vi as linhas finas gravadas ao redor de seus olhos, a maquiagem perfeitamente aplicada, que era como uma máscara, a dureza inflexível em sua mandíbula. E naquele instante, percebi que ela não me via de jeito nenhum. Ela nunca tinha me visto de verdade. Ela só via um acessório que de repente estava apresentando defeito. Não, eu disse. Helena piscou. Sua expressão era de total choque. Como é que é? Não, repeti, minha voz ganhando força. Eu vou para casa. Não dei a ela a chance de explodir. Empurrei as portas pesadas e caminhei pelo corredor silencioso. Beatriz! Ela chamou atrás de mim. Sua voz era um comando. Continuei andando. Cheguei aos elevadores e apertei o botão para descer. Meu dedo estava perfeitamente firme enquanto o botão se iluminava. Fiquei ali, olhando meu reflexo fraco nas portas de aço polido. Eu parecia exausta, parecia pálida, mas estava de pé. As portas se abriram com um toque suave. Entrei. Justo quando as portas começaram a fechar, vi Helena parada no corredor, seu corpo rígido de fúria. Ela parecia prestes a gritar, mas não podia, não com os convidados tão perto. Ela apenas ficou lá, praticamente vibrando de raiva enquanto me via desaparecer. As portas se fecharam com um baque suave. O silêncio dentro do elevador foi repentino e absoluto. A música da festa sumiu. As risadas sumiram. Tudo o que restou foi o zumbido baixo do maquinário me levando para baixo. Observei os números dos andares no visor diminuírem. 40, 39, 38. A cada andar que passava, sentia um pouco de peso sair dos meus ombros. Era uma sensação estranha. Eu deveria estar chorando. Deveria estar totalmente arrasada. Minha própria família tinha acabado de me expulsar publicamente. Mas, em vez de lágrimas, um sentimento peculiar de alívio floresceu no meu peito. Estava acabado. A farsa tinha terminado. Eu não precisava mais fingir que a aprovação deles significava algo para mim, porque estava dolorosamente claro que eu nunca iria consegui-la. O elevador tocou ao chegar ao saguão. As portas se abriram para um espaço vasto e vazio, exceto pelo segurança noturno, um homem chamado Jorge.
Eu conhecia o Jorge. Sempre fazia questão de conversar com ele durante minhas inspeções noturnas nas obras. Ele olhou da sua mesa e me viu no meu vestido simples, segurando minha bolsa. Dona Beatriz, ele disse com a testa franzida de preocupação. Indo embora tão cedo? A festa está apenas começando. Sim, Jorge, eu disse. Já me diverti o máximo que consigo aguentar por uma noite. Ele estudou meu rosto e deve ter visto a mágoa que eu estava tentando esconder nos olhos. Ele me deu um aceno gentil e simples. Vá com cuidado para casa agora, Dona Beatriz. Está ventando forte lá fora esta noite. Obrigada, Jorge, respondi. Boa noite, me ocorreu naquele momento. Este segurança, um homem que eu mal conhecia, tinha me mostrado mais gentileza e respeito em poucos segundos do que meu próprio irmão tinha me mostrado em toda a minha vida. Empurrei as portas giratórias de vidro e pisei na calçada. O vento me atingiu como uma força física. Era o famoso vento frio de São Paulo, soprando da serra, cortante e gelado. Ele chicoteou meu cabelo contra o meu rosto e ardeu meus braços nus. Mas era bom, parecia limpo. Lá em cima, na cobertura, o ar era viciado e pesado, espesso com o cheiro de comida cara e decepção. Aqui fora, o ar cheirava a trânsito, gelo e água. Cheirava a realidade. Caminhei até a guia, ignorando a fila de carros pretos esperando pelos motoristas particulares da família. Eu não queria sentar em um veículo pago pela Mendes e Filhos Incorporadora. Eu só queria ficar sozinha. Comecei a andar pela calçada, abraçando-me para me aquecer. As luzes da cidade começaram a borrar enquanto eu caminhava. Meu olhar derivou para cima, para o prédio do qual eu acabara de fugir. A Torre Ápice. Ela perfurava o céu noturno, um monumento elegante e moderno de vidro e aço refletindo o brilho da metrópole. Era linda. E eu conhecia cada centímetro dela. Eu sabia como a carga de vento era distribuída em sua face norte. Sabia o grau específico de aço que foi exigido para as vigas de suporte no 20º andar. Conhecia seu sistema de ventilação melhor do que o layout do meu próprio apartamento. Eu tinha feito os primeiros esboços em um guardanapo de papel 3 anos atrás. Passei inúmeras noites debruçada sobre desenhos no computador. Lutei com unhas e dentes com os planejadores da prefeitura para garantir os alvarás. Mas lá em cima, naquela cobertura, eles estavam brindando ao Lucas. Estavam chamando ele de visionário. Deixe que fiquem com isso, sussurrei para o vento. Mas mesmo ao dizer as palavras, eu sabia que era mentira. Eu não podia simplesmente deixar que ficassem com isso. Não depois de tudo o que eu tinha sacrificado. Não depois dos últimos 3 anos. Minha mente começou a viajar. O vento frio na minha pele desapareceu e fui puxada de volta para a memória de como todo esse pesadelo começou. 3 anos. Foi esse o tempo que fui prisioneira deles. Tudo começou em uma terça-feira. Lembro-me do dia com clareza perfeita, porque era o dia em que eu estava programada para apresentar minha tese final na USP. Eu tinha 24 anos e era feliz. Morava em um dormitório pequeno e bagunçado em São Paulo. Minha mesa era uma paisagem caótica de plantas e canecas de café. Estava há apenas 2 meses de obter meu mestrado em engenharia civil. Tinha uma oferta de emprego dos sonhos me esperando em Dubai. Tinha uma vida que era finalmente, completamente minha. E então o telefone tocou. Era meu pai. Beatriz, ele disse com a voz tensa e apertada. Parecia em pânico. Ricardo Mendes nunca parecia em pânico. Ele era sempre o vendedor suave e confiante. Pai? O que foi? O que aconteceu? Perguntei largando a caneta. É o negócio, ele disse. Estamos em apuros, Bia. Grandes apuros. Ele explicou a situação em explosões frenéticas. Havia violações de normas de segurança. A prefeitura tinha interditado 3 de nossos canteiros de obras mais lucrativos. Havia multas pesadas, milhões de reais. Pior ainda, os investidores estavam ficando assustados e ameaçando retirar o financiamento. O banco estava falando em cobrar os empréstimos.
Eu não entendo, disse eu, apertando o telefone. Onde está o Lucas? Ele é o gerente de projetos. Ele deveria estar cuidando da segurança do canteiro. Houve uma longa pausa. O Lucas... Bem, você conhece seu irmão. Ele é fantástico com os clientes, uma verdadeira estrela nos jantares. Mas os detalhes, as regulamentações... Ele deixou passar algumas coisas. Era o código do meu pai. Para Lucas foi negligente e está completamente perdido. Precisamos da sua ajuda, Bia, meu pai disse com a voz embargada. Não temos dinheiro para contratar um consultor de alto nível para resolver isso. Simplesmente não temos caixa. Precisamos de alguém que conheça a família, alguém em quem possamos confiar. Eu tenho minha tese, pai, implorei. Tenho as provas finais. Por favor, ele implorou. Se não resolvermos essas violações nos próximos 60 dias, a Mendes e Filhos vai à falência. Vamos perder tudo. A casa, os carros. Sua mãe, ela não vai aguentar a vergonha de tudo isso. A culpa era um peso físico, pressionando-me. Imaginei minha mãe, destituída de sua posição social. Imaginei meu pai, velho e derrotado. Preciso que você volte para casa, ele disse. Só por alguns meses. Só até estarmos de pé novamente. Você é inteligente, Bia. Você sempre foi. Você pode consertar isso. Você é a inteligente. Ele nunca, jamais tinha dito isso para mim antes. Ele sempre me chamava de a quieta, a devoradora de livros. Mas agora, quando precisava de algo, eu era subitamente a inteligente. Olhei para minha tese sobre a mesa. Era meu passaporte para a liberdade. Era meu futuro. Tudo bem, sussurrei. Eu vou. Empacotei toda a minha vida em 2 malas. Tranquei meu mestrado. Liguei para a empresa em Dubai e disse que não poderia aceitar o cargo. Entreguei tudo. Quando cheguei em casa, não houve celebração de boas-vindas. Houve apenas uma catástrofe. Os alguns meses se transformaram em 1 ano, depois 2, depois 3. Não ganhei um escritório de canto. Não fui convidada para os almoços de gala sofisticados. Nos primeiros 18 meses, vivia em um trailer de construção na zona sul da cidade. Era uma caixa de metal que cheirava perpetuamente a café velho, lama e plantas úmidas. No inverno, o pequeno aquecedor era praticamente inútil. Eu ficava ali sentada com meu casaco pesado, meus dedos rígidos de frio, debruçada sobre milhares de páginas de documentos. Encontrei todos os erros. Encontrei onde Lucas tinha encomendado um grau de concreto mais barato para cortar custos, criando um risco sério de rachaduras. Encontrei onde ele tinha pulado testes de solo obrigatórios em um grande projeto. Encontrei contratos que estavam sangrando dinheiro e consertei todos eles. Coloquei um capacete e botas com biqueira de aço e percorri os canteiros eu mesma. Discuti com subempreiteiros que se ressentiam de receber ordens de uma mulher jovem, especialmente a filha do dono. Lembro-me de um dia em particular, cerca de 1 ano depois de eu ter voltado. Estava chovendo torrencialmente e o canteiro era um mar de lama com 15 centímetros de profundidade. Estávamos despejando a fundação para o projeto Beira Rio. Eu estava parada no meio do temporal, observando a mistura de concreto e percebi que a consistência estava errada. Estava úmida demais. Se despejassem aquilo, nunca curaria com força suficiente para suportar a carga das vigas de aço. Corri para o meio da lama. "Parem!" gritei. "Parem o despejo!" O mestre de obras, um cara durão chamado Samuel, franziu o rosto para mim. Ele não gostava de receber ordens minhas. "Estamos no cronograma, Bia", ele resmungou, usando o apelido desdenhoso da minha família. "Tempo é dinheiro. Se você despejar isso, estaremos quebrando tudo com britadeira em 1 semana." Gritei de volta sob a chuva, a água escorrendo do meu capacete. "Está úmido demais. Olhe a consistência. É lixo!" Samuel olhou do concreto para mim. Viu a determinação nos meus olhos. Viu que eu não ia recuar. Ele suspirou e sinalizou para o motorista do caminhão parar. Ele fez um teste. Eu estava certa. Se tivessem despejado aquela fundação, teria custado à empresa R$ 500 mil para consertar.
Eu economizei esse dinheiro para eles em 5 minutos parada na chuva torrencial. Samuel começou a me tratar com um respeito relutante depois daquele dia. Mas minha família? Naquela noite, cheguei em casa encharcada até os ossos e coberta de lama. Entrei na cozinha. Minha mãe estava arrumando flores em um vaso. Lucas estava no balcão, comendo um sanduíche de filé. "Você está trazendo lama para todo o meu chão", Helena disse, sem nem olhar para cima. "Eu salvei a fundação do Beira Rio hoje", eu disse, meu corpo doendo de exaustão. A mistura de concreto estava ruim, eu percebi. Lucas riu. "Bom trabalho, maninha. É por isso que temos você por perto. Você adora brincar na terra. Teria nos custado R$500 mil, Lucas", eu disse, minha voz aumentando. Tá bom, relaxa", ele disse, dando uma mordida enorme no sanduíche. "Não seja tão dramática. Quer uma medalha ou algo assim? É o seu trabalho." Era o meu trabalho, mas eu não estava recebendo o salário de uma gerente de projetos. Estava recebendo uma ajuda de custo pífia. Meu pai vivia dizendo que não podiam se dar ao luxo de me colocar na folha de pagamento integral. Só até estarmos estáveis, ele prometia. Então, eu trabalhava por praticamente nada. Renegociei os contratos de aço para a Torre Ápice e economizei mais R$2 milhões para eles. Redesenhei completamente o sistema de ar-condicionado porque o projeto original do Lucas violava as novas normas de energia da cidade. Fiz o trabalho de 3 engenheiros seniores e eles absorveram meu trabalho como se fosse oxigênio. Eles o respiravam sem pensar 2 vezes, apenas esperando que ele estivesse lá. Tornei-me o pilar oculto deles, a estrutura invisível que sustentava a fachada glamourosa da Mendes e Filhos. Sem mim, a empresa inteira teria desmoronado anos atrás. Mas hoje à noite... Hoje foi o ponto de ruptura. Hoje, na festa que celebrava a conclusão da Torre Ápice, o meu projeto, o prédio que sozinho salvou a empresa da falência, 30 anos atrás, eles não apenas me ignoraram. Eles não apenas esqueceram de me agradecer. Eles me ridicularizaram. Caminhei mais rápido pela rua fria, as memórias queimando como ácido no meu peito. Pensei no e-mail que enviei ao meu orientador na USP 3 anos atrás. Sinto muito. Tenho que ir ajudar minha família. É a coisa certa em me a fazer. Será que era? Era a coisa certa a fazer deixar que eles me explorassem? Era a coisa certa deixar que roubassem minha vida, meu talento e minha dignidade? Parei de andar. Estava na frente de uma vitrine escura e vi meu reflexo no vidro. O vento tinha bagunçado meu cabelo. Meus olhos estavam vermelhos, mas eu parecia acordada. Por 3 longos anos, eu estive em um sono profundo, sonâmbula em um pesadelo, esperando que, se eu trabalhasse um pouco mais, se fosse um pouco mais leal, eles finalmente me veriam. Finalmente me amariam. Pensei que, se salvasse a empresa, meu pai olharia para mim com orgulho. Pensei que minha mãe pararia com suas críticas intermináveis. Pensei que o Lucas poderia finalmente me respeitar. Fui tola. Eles não queriam uma parceira, não queriam uma filha, queriam uma serva. Queriam alguém para limpar a bagunça deles, para que pudessem manter sua imagem perfeita. E no segundo em que eu não fosse mais útil, ou no segundo em que tentasse sair das sombras, eles me empurravam de volta para baixo. Dei um suspiro profundo e trêmulo. O ar frio encheu meus pulmões. "Chega", eu disse em voz alta. Um casal que passava me deu um olhar estranho, mas eu não me importei. "Chega de pilares", eu disse. Eu não ia mais sustentá-los, ia deixar a gravidade fazer o seu trabalho. Enfiei a mão na bolsa e puxoei meu celular. Minha tela estava cheia de mensagens, a maioria do grupo da empresa, pessoas parabenizando o Lucas. Ignorei todas, abri meus contatos e rolei para baixo. Parei em um nome que não olhava há muito tempo. Doutora Isabela Vasconcelos. Ela era a chefe da Arquitetura Vanguarda, a maior empresa rival da cidade. Meu pai a detestava, ele a chamava de tubarão.
Ele tinha pavor dela porque ela era brilhante, implacável e tinha construído seu império do zero. Fiquei olhando para o número dela. Se eu fizesse aquela ligação, não haveria volta. Se eu fizesse o que estava contemplando, não seria apenas eu saindo do negócio da família. Seria uma guerra total. Olhei para a torre ápice uma última vez, uma silhueta escura à distância. Era um edifício magnífico, mas construído sobre uma base de mentiras. Coloquei o telefone de volta na bolsa. Ainda não. Eu precisava dos meus arquivos, precisava das provas. Dobrei a esquina e comecei a caminhar em direção ao meu apartamento. Eu não ia chorar mais. Tinha trabalho a fazer. Mas desta vez não estava trabalhando para eles. Estava trabalhando para mim. Acordei na manhã seguinte com uma dor de cabeça latejante, embora não tivesse bebido uma única gota de álcool. Era a pulsação familiar do estresse, uma faixa de pressão logo atrás dos meus olhos. A luz do sol entrava no meu pequeno e espartano apartamento, um contraste gritante com a opulência escura e brilhante da cobertura. Meu apartamento era simples, limpo. Era o único lugar no mundo que era verdadeiramente meu, pago com a ajuda de custo miserável que meu pai distribuía. Rolei na cama e tateei em busca do meu telefone. A tela era uma constelação de notificações. Meu estômago se contraiu. Eu não queria olhar, mas sabia que precisava. A primeira mensagem era do Lucas, enviada às 2 da manhã. Você realmente sabe como estragar o clima de uma sala, Beatriz. Pare de envergonhar o papai. É bom você estar no escritório às 8 para assinar os papéis de transferência. Os investidores estão perguntando sobre a propriedade final da propriedade intelectual. Resolva isso. Ele não estava se desculpando, estava dando ordens. Ele queria os direitos de propriedade intelectual. Queria que eu assinasse legalmente o projeto da Torre Ápice, garantindo que, no papel, o prédio pertencesse a Mendes e Filhos, não à engenheira que realmente o criou. A próxima mensagem era da minha mãe, Helena, enviada às 6h30 da manhã. Beatriz, espero que você tenha se recomposto. Teremos um brunch com o secretário da prefeitura no domingo. Você estará lá. Use algo que não seja preto e traga os documentos de transferência assinados para o seu irmão. Não torne as coisas difíceis. Sentei-me ereta na cama, os lençóis subitamente parecendo pesos de chumbo nas minhas pernas. Assine os papéis. Assine os papéis. Isso era tudo o que importava para eles. Eles precisavam da minha assinatura para encerrar legalmente o projeto e receber o pagamento final de 50 milhões de reais do banco. No momento em que eu assinasse, não teria nenhuma reivindicação legal sobre o meu próprio trabalho. Eu seria um fantasma. Eu estava prestes a jogar o telefone de lado e fazer café quando outra notificação apareceu. Não era uma mensagem de texto, era uma mensagem privada em um aplicativo seguro que eu usava com as equipes de construção. Era do Samuel, o mestre de obras. Bia, ele ainda me chamava assim. Você precisa ver isso. Sinto muito, menina. Sinto mesmo. Anexo estava a foto de um memorando. Estava amassado, como se tivesse sido tirado de uma lata de lixo e alisado às pressas. Dei um zoom. Era um memorando interno do escritório do Lucas, carimbado como confidencial. Assunto: reestruturação pós-lançamento. De Lucas Mendes, CEO, para Departamento de RH, com efeito imediato após a assinatura dos documentos de finalização da Torre Ápice, rescinda os contratos do seguinte pessoal referente ao canteiro B. Analisei a lista de nomes: Samuel Jorge, José Henderson, Sarah Jenkins, a equipe inteira, a minha equipe. As pessoas que estiveram na chuva comigo, que trabalharam turnos duplos para consertar os erros do Lucas. As pessoas a quem eu pessoalmente prometi que teriam trabalho fixo pelos próximos 2 anos em nosso novo projeto meridiano. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Lucas não estava apenas demitindo-os, ele estava demitindo-os no segundo em que eu assinasse aqueles papéis. Ele estava esperando eu dar o sinal verde legal, e então ia descartar as únicas pessoas que tinham mostrado alguma lealdade real à empresa,
E lá, no final do memorando, havia uma nota escrita à mão com a letra garranchosa do Lucas. Além disso, revogue o acesso de segurança de B. Mendes. Troque as fechaduras do trailer 4. Minha respiração travou na garganta. Ele estava me bloqueando. Estava planejando pegar minha assinatura, demitir minha equipe e depois me banir dos próprios canteiros que eu havia salvado. Ele estava sistematicamente me apagando. Minhas mãos começaram a tremer. Mudei rapidamente de aplicativo e abri o LinkedIn, precisando ver o quão público isso era. Lucas tinha postado 1 hora atrás. Era uma foto da festa. A legenda dizia: Equipe dos sonhos, nós construímos esta cidade. Torre Ápice, Mendes e Filhos, legado. Fiquei olhando para a foto. Era a foto em grupo que todos tiramos logo antes dos discursos. Na foto original, eu estava lá, de pé, na extrema esquerda com meu vestido preto simples. Eu não estava radiante como o resto deles, mas fazia parte da imagem. Mas na foto que o Lucas postou, eu tinha sumido. Ele me cortou da foto. Dava para ver apenas uma pontinha do meu cotovelo na borda do quadro, um borrão fantasmagórico. Ele centralizou a foto nele mesmo, no papai e na mamãe. Rolei os comentários. Trabalho incrível, Lucas, um verdadeiro visionário. A família Mendes faz de novo. Centenas de curtidas. Centenas de pessoas elogiando o ladrão e completamente ignorantes sobre a criadora. Deixei o telefone cair na cama. Por um longo tempo, apenas fiquei ali, sentada, olhando fixamente para a parede. O silêncio no meu apartamento era ensurdecedor. Pensei nos últimos 3 anos. Pensei no Natal que perdi porque estava reescrevendo o código dos elevadores inteligentes. Pensei na vez em que tive insolação no telhado, em pleno janeiro, enquanto media ângulos solares, e meu pai apenas me disse para beber um pouco de água e voltar ao trabalho. Pensei no Samuel, que tinha hipoteca e 3 filhos, que confiou em mim quando eu disse que o emprego dele estava garantido. Eles não queriam apenas o meu trabalho, queriam o meu silêncio. E uma vez que o tivessem, iam me descartar como um pedaço de papel usado. Eles me viam como uma ferramenta, um martelo. Quando o prego finalmente é batido, você não agradece ao martelo. Você apenas o joga de volta na caixa de ferramentas. Ou, se não for mais útil, joga no lixo. Eu não era uma pessoa para eles. Era um eletrodoméstico. Algo dentro de mim quebrou. Não foi um estalo alto e violento. Foi o som silencioso e definitivo de uma corrente pesada, finalmente cedendo sob uma tensão imensa e prolongada. Levantei-me. Fui ao banheiro e joguei água fria no rosto, olhando-me no espelho. Eu não parecia mais uma vítima. Parecia alguém que tinha acabado de acordar de um longo coma. Tudo bem, eu disse para o meu reflexo. Tudo bem. Voltei para o quarto. Não respondi à mensagem do Lucas. Não respondi à da Helena. Peguei meu telefone e enviei uma única mensagem para o Samuel. Não guarde suas ferramentas, Samuel. Fique onde está. Estou resolvendo isso. Coloquei o telefone no bolso. Eles queriam briga? Queriam jogar sujo? Tinham esquecido uma coisa crucial. Tinham esquecido quem realmente sabia como o prédio foi montado. Eles conheciam a fachada sofisticada. Eu conhecia os ossos e sabia onde todos os esqueletos estavam enterrados, porque fui eu quem fui forçada a construir as paredes ao redor deles. Eu não ia ao escritório assinar papel nenhum. Eu ia queimar o reino deles até o chão. A parte mais surpreendente foi que não senti raiva. Eu esperava estar quebrando coisas, soluçando, mas a raiva incandescente tinha se esgotado, deixando algo frio e duro em seu lugar. Era clareza, clareza absoluta, cristalina. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Fui ao pequeno escritório que montei no canto da minha sala. Tinha uma impressora de grande formato lá, que comprei com minhas próprias economias porque a impressora do escritório principal estava sempre quebrada quando eu precisava. Abri meu laptop, mas não entrei no servidor da empresa. Sabia que o Lucas o monitorava. Em vez disso, acessei meu disco rígido pessoal e criptografado, aquele que continha os arquivos reais. Veja bem,
Na construção, geralmente existem 2 conjuntos de plantas. O conjunto do alvará, que você mostra à prefeitura para aprovação, e o conjunto executivo que documenta o que você realmente construiu. Mas com os cortes de custos do Lucas, sempre havia um terceiro conjunto, o conjunto de correções. Abri a pasta rotulada Torre Ápice Remedial Mestre. Estes eram os desenhos que eu criei para corrigir as medidas perigosas e baratas do Lucas. Esses documentos provavam que, sem a minha intervenção, o prédio seria uma armadilha estrutural. Eles provavam que eu era a engenheira responsável, mesmo que ele tivesse colocado o próprio nome na folha de rosto. Apertei imprimir. A máquina ganhou vida e grandes folhas de papel começaram a deslizar para fora, cobertas por linhas brancas, densas e cálculos complexos. Enquanto imprimia, me vesti. Não coloquei minhas botas de trabalho habituais ou os jeans folgados que usava no canteiro para evitar a tensão indesejada. Fui até o fundo do meu armário e peguei um terno que comprei para minha entrevista em Dubai, 3 anos atrás. Era um terno azul marinho de corte impecável, afiado e profissional. Eu o vesti. Ficou como uma segunda pele. Puxei meu cabelo para trás em um coque apertado e severo. Coloquei saltos. Olhei-me no espelho. Eu não parecia a Bia, a irmãzinha. Parecia Beatriz Mendes, mestre em engenharia civil. A impressora terminou o trabalho. Enrolei cuidadosamente as plantas e as deslizei para dentro de um tubo de transporte preto. Peguei meu laptop, saí do meu apartamento e tranquei a porta. Chamei um táxi na rua. Para onde? O motorista perguntou. Meu coração martelava contra minhas costelas, mas minha voz estava completamente firme. Avenida Paulista, 400, eu disse. Edifício Vanguarda. O motorista assentiu e entrou no trânsito. O Edifício Vanguarda, sede da arquitetura vanguarda. Meu pai chamava a doutora Isabela Vasconcelos de O Abutre. Ele a odiava porque ela era uma mulher que construiu um império do zero, sem herdar um único centavo. Ela era a arquiteta mais respeitada do país, rigorosa, ética e aterrorizantemente inteligente. A Mendes e Filhos e a Vanguarda eram inimigas mortais. Se você trabalhava para uma, nem falava com a outra. Eu estava prestes a cruzar essa linha. A corrida levou 20 minutos. Observei a cidade passar num borrão, vendo as placas familiares da Mendes e Filhos em vários prédios medíocres. Percebi que não sentia mais nada por eles, nenhuma lealdade, nenhuma culpa. O táxi parou em frente ao edifício Vanguarda. Era uma obra-prima de vidro e aço, elegante e leve. Fazia a torre ápice parecer grosseira e barata em comparação. Paguei o motorista e desci. O saguão estava silencioso e cheirava a lírios frescos. A segurança era formidável. Caminhei até a recepção, onde um jovem de óculos finos olhou para mim, seu olhar indo para o tubo preto na minha mão. "Posso ajudar?" Ele perguntou educadamente. "Preciso ver a doutora Isabela", eu disse. Ele deu um sorriso educado, ensaiado e desdenhoso. "A doutora Isabela tem uma agenda muito cheia. Você tem hora marcada?" "Não", eu disse. "Receio que ela não atenda sem agendamento", ele disse, pegando um bloco de notas. "Se quiser deixar seu cartão..." "Diga a ela que Beatriz Mendes está aqui", interrompi. O recepcionista parou, sua mão pairando sobre o telefone. Ele olhou para mim novamente. Conhecia o nome. Todos no setor conheciam a rivalidade entre as empresas Mendes e Vasconcelos. "Senhorita Mendes?" Ele perguntou com a confusão evidente. "Da Mendes e Filhos Incorporadora?" "Sim", eu disse. "Diga a ela que tem os esquemas da Torre Ápice, os verdadeiros." Os olhos do recepcionista se arregalaram. Ele pegou o telefone e sussurrou urgentemente. Ouviu, seu rosto ficando pálido. "Sim, senhora", ele disse, e desligou. Olhou para mim como se eu fosse um alienígena. "Último andar", ele disse. "Ela está esperando por você." Caminhei para os elevadores sem olhar para trás. A subida foi vertiginosamente rápida.
Quando as portas se abriram, eu não estava em um corredor. Estava diretamente dentro do escritório dela. Era um espaço vasto e iluminado, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Não havia pilhas de papel bagunçadas, nenhum caos, apenas mesas elegantes e modelos requintados de prédios lindos. A doutora Isabela Vasconcelos estava perto da janela. Estava na casa dos 50 anos, elegante e imponente, com cabelos prateados cortados em um Chanel moderno e afiado. Usava um terno branco que provavelmente custava mais do que o carro do meu pai. Ela se virou para me encarar, seus olhos escuros e penetrantes. Não sorriu, nem ofereceu a mão. Apenas me estudou, como se eu fosse uma falha em uma de suas plantas. Beatriz Mendes, ela disse, com a voz baixa e suave. A filha do meu nêmesis. A que devo esta visita inesperada? Seu pai a mandou aqui para me espionar? Meu pai não tem ideia de que estou aqui, eu disse. E se soubesse, provavelmente teria um infarto. Isabela ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. É mesmo? Não estou aqui em nome dele, eu disse. Estou aqui por um emprego. Isabela realmente riu. Foi um som curto e seco. Um emprego? Você quer trabalhar aqui? Depois de todas as coisas que seu pai disse sobre mim na imprensa? Eu não sou o meu pai, afirmei. Você é uma Mendes, ela disse com desdém. Você esteve trabalhando naquela monstruosidade da Torre Ápice pelos últimos 3 anos. Eu vi o exterior. É derivativo, pesado. Por que diabos eu contrataria a pessoa responsável por aquilo? Porque o exterior pertence ao Lucas, eu disse. A estrutura é minha. E a estrutura é a única razão pela qual aquele prédio ainda está de pé. Caminhei para a frente, sem esperar por um convite. Fui direto para sua ampla mesa de conferência de vidro. Abri o tubo preto e tirei as plantas que acabara de imprimir. Desenrolei-as sobre a mesa, prendendo as pontas com um grampeador e uma escultura de vidro pesada. Isso, eu disse, apontando para um dos desenhos, é o que o Lucas tentou construir. Esta é a distribuição de carga que ele especificou para a seção em balanço. Isabela olhou para baixo. Ela era mestre em seu ofício. Levou menos de 3 segundos para ver a falha fatal. Teria se partido, ela disse suavemente. O torque é alto demais. Exatamente, eu disse. E isso... Virei a página para o meu desenho corrigido. É como eu consertei. Redesenhei o sistema de treliça interna para transferir a carga de volta para o núcleo central. Fiz isso sem alterar a fachada externa, porque o Lucas se recusou a me deixar mudar a estética dele. Isabela se inclinou, seus olhos escaneando as linhas, traçando o complexo sistema de treliças com um dedo longo e elegante. Ela parou nos cálculos escritos à mão na margem. Ficou em silêncio enquanto lia minhas notas. Depois olhou para o bloco de assinatura na parte inferior. Projetado por B. Mendes. Verificado por B. Mendes. Ela olhou para mim. A hostilidade em seus olhos tinha sumido, substituída por algo totalmente diferente. Curiosidade e um brilho de respeito. Você fez isso? Ela perguntou. Você resolveu o problema de torção com uma treliça de dupla hélice? Isso é sofisticado. Eu fiz tudo, eu disse, minha voz ganhando confiança. Ar-condicionado, balanceamento de carga elétrica, reforço de fundação. Economizei para eles R$ 2 milhões só em custos de aço. E deixe-me adivinhar, Isabela disse, cruzando os braços. Eles ficaram com todo o crédito. Eles me cortaram da fotografia oficial, eu disse friamente, e vão demitir toda a minha equipe amanhã. Isabela olhou para mim por um longo e silencioso momento. Viu a raiva contida, a exaustão profunda. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou. Isso é informação proprietária. Você poderia ser processada. Eu nunca assinei os papéis de transferência, eu disse. Tecnicamente, este projeto ainda é minha propriedade intelectual e estou oferecendo-o a você. Eu não quero a Torre Ápice, Isabela disse. É um prédio feio.
Não estou lhe oferecendo o prédio, respondi, endireitando o corpo e olhando-a diretamente nos olhos. Estou lhe oferecendo a engenheira que impediu que ele caísse. Cansei de ser um pilar para um telhado que vaza. Quero construir algo real. E sei que você é a única pessoa nesta cidade que se importa tanto com a engenharia quanto com o ego. Isabela ficou me encarando, o silêncio se estendendo entre nós, o zumbido da cidade sendo um som distante lá embaixo. Então, um sorriso lento e perigoso se espalhou por seu rosto. Era o sorriso de uma predadora que sabia exatamente quanto estrago poderíamos causar juntas. Sente-se, Beatriz, ela disse, puxando uma cadeira para mim. Vamos falar sobre o seu salário. A doutora Isabela Vasconcelos não apenas me ofereceu um emprego, ela me ofereceu um lugar na mesa de guerra. Passamos as 2 horas seguintes analisando meus desenhos. Foi a entrevista mais intensa e emocionante da minha vida. Ela não me perguntou sobre meu plano de 5 anos. Ela me questionou sobre variâncias de carga, sobre por que escolhi um tipo específico de parafuso para a subestrutura, sobre meus cálculos para o cisalhamento do vento. Pela primeira vez em anos, eu não estava sendo interrompida ou ouvida para simplificar para os investidores. Eu estava falando minha língua nativa e ela era fluente. Depois de termos dissecado minuciosamente o sistema de treliças, Isabela recostou-se na cadeira, tirou os óculos e olhou para mim. A cidade se movia silenciosamente abaixo de nós, através do vidro grosso e a prova de som. Beatriz, ela disse, você sabe o que é fixidez funcional? Balancei a cabeça negativamente. É um viés cognitivo, ela explicou. É quando você só consegue ver um objeto em termos de seu uso mais comum. Você vê um martelo e só pensa nele como uma ferramenta para bater em pregos. Você não vê que ele também poderia ser um peso de papel, um calço de porta ou uma alavanca. Ela se inclinou para frente, seus olhos fixos nos meus. Sua família sofre de um caso grave de fixidez funcional quando se trata de você. Eles decidiram há muito tempo que você era a ajudante, a garota dos concertos, o martelo. Eles usaram você para bater em todos os pregos difíceis e, quando terminaram, colocaram você de volta no escuro. Um nó se formou na minha garganta. Era uma maneira tão simples e perfeita de descrever a dor dos últimos 3 anos. Eles pararam de ver você como uma engenheira, ela continuou. Na verdade, duvido que algum dia tenham visto. Eles viram um recurso gratuito. E porque você ansiava pela aprovação deles, você permitiu. Achei que fosse lealdade, sussurrei, olhando para minhas mãos. Achei que as famílias deveriam ajudar umas às outras. Famílias ajudam umas às outras, Beatriz, Isabela disse firmemente. Elas não se consomem. O que aconteceu com você não foi lealdade, foi extração. Eles mineraram você pelo seu talento, até acharem que a veia tinha secado. Ela se levantou e foi até um armário elegante e minimalista, tirando uma pasta grossa. Mas você não está vazia, ela disse, deslizando um contrato pela mesa brilhante em minha direção. Você está apenas começando. Gerente de projetos sênior. Você responderá diretamente a mim, terá sua própria equipe, um orçamento substancial e receberá crédito total e público por cada linha que desenhar. Olhei para o valor do salário. Era o dobro do que o Lucas pagava a si mesmo. Era 10 vezes a ajuda de custo que meu pai vinha me dando. E mais uma coisa, Isabela acrescentou, participação. Se você ficar na empresa por 2 anos, ganha 5% de cota. Você se torna sócia. Fiquei olhando para o papel, atordoada. Sócia. Meu pai tinha balançado a promessa de sociedade na minha frente por 3 anos, sempre para algum dia. Isabela estava me oferecendo no primeiro dia. Por quê? Perguntei, minha voz mal saindo como um sussurro. Você mal me conhece. Conheço o seu trabalho, ela disse, batendo nas plantas que eu trouxera. E o trabalho não mente. Lucas Mendes é um tolo carismático e seu pai é um dinossauro. Mas você é o que há de real.
E francamente, prefiro ter você dentro da minha tenda, jogando para fora do que fora jogando para dentro. Um sorriso genuíno finalmente rompeu sua fachada severa. Então, ela disse, temos um acordo. Peguei a caneta de metal pesada da mesa dela. Parecia fria e sólida na minha mão. Pensei no rosto furioso de Helena quando eu não aparecesse para o brunch. Pensei no pânico inevitável de Lucas quando percebesse que eu não ia assinar seus preciosos papéis. Assinei meu nome, Beatriz Mendes. Temos um acordo, eu disse. A transição foi imediata e decisiva. Isabela não perdeu um segundo. Ligou para o RH, mandou fazer um crachá de segurança e pessoalmente me levou ao meu novo escritório. Não era um trailer. Era uma sala com paredes de vidro, com uma vista imponente do rio e uma mesa maior que a minha cama. Tire o resto do dia para se acomodar, Isabela disse. Amanhã, começamos o trabalho no Pináculo Celestial. Vai ser o prédio mais alto de São Paulo e quero que você lidere a equipe estrutural. Fiquei sentada naquela cadeira de couro por um longo tempo, apenas tocando a madeira lisa da mesa, olhando para os monitores duplos. Sentia-me estranha, quase tonta. Por anos estive carregando o peso esmagador das expectativas da minha família, de seus fracassos e da minha necessidade desesperada de ser boa o suficiente. E agora, isso tinha ido embora. Eu estava livre. Verifiquei meu telefone. 52 chamadas perdidas. Lucas, mamãe, papai. Até o advogado da empresa. Não atendi nenhuma. Em vez disso, redigi um e-mail em massa para o servidor da Mendes e Filhos. Com efeito imediato, estou renunciando a todas as funções na Mendes e Filhos Incorporadora. Não assinei a transferência de propriedade intelectual da Torre Ápice. Qualquer uso dos meus projetos sem o meu consentimento, expresso por escrito, será recebido com ação legal imediata. Não entrem em contato comigo novamente, então bloqueei todos os números deles. Fui para casa naquela noite e dormi por 12 horas seguidas. Pela primeira vez em anos, não sonhei com concreto rachando ou vigas de aço entortando. Não sonhei nada. 3 semanas se passaram. Minha vida na arquitetura vanguarda era tudo o que eu sempre quis. A equipe me respeitava. Eles não reviravam os olhos quando eu insistia em verificações extras de segurança. Eles me agradeciam. Eu estava imersa nos planos do Pináculo Celestial, uma torre retorcida e deslumbrante que ia redefinir o horizonte da cidade. Eu deveria estar completamente feliz. Eu estava feliz. Na maior parte do tempo. Mas havia uma sensação incômoda e persistente no fundo da minha mente que eu não conseguia afastar. Era sobre a Torre Ápice. Eu conhecia o Lucas. Sabia que ele era preguiçoso e sabia que ele era pão duro. Quando saí, recusei-me a ceder os direitos dos meus projetos executivos, os seguros. Isso significava que ele não podia usá-los legalmente. A estrutura da torre já estava completa. Eles estavam apenas terminando os interiores, mas para obter o habite final da prefeitura, eles precisavam enviar relatórios de engenharia finais assinados. Se ele não podia usar meus projetos seguros porque eu era dona deles, o que ele tinha enviado? Eu estava sentada à minha mesa na vanguarda tarde da noite. O escritório estava silencioso. Por um palpite, acessei o banco de dados da Secretaria de Urbanismo de São Paulo. Como engenheira civil licenciada, eu tinha acesso aos arquivos digitais. Podia visualizar os alvarás e plantas de qualquer canteiro de obras ativo na cidade. Meus dedos tremeram levemente enquanto eu digitava o número do processo da Torre Ápice. O arquivo carregou. Submissão estrutural final. Aprovada. Cliquei no PDF. Ele abriu. Dei zoom nos esquemas. Meu sangue gelou. Estes não eram meus projetos finais seguros. Estes não eram os executivos com a treliça de dupla hélice e a fundação reforçada. Este era o Projeto 4. O Projeto 4 era uma versão econômica que o Lucas tentou me forçar a aceitar 6 meses atrás. Ele usava um aço mais barato,
de grau 50 em vez do grau 65 exigido, removia metade dos contraventamentos cruciais para o vento para criar mais espaço de luxo vendável. Eu tinha literalmente jogado o Projeto 4 no lixo. Tinha dito ao Lucas diretamente: se você construir isso e o vento atingir 100 km por hora, o prédio vai torcer, as janelas vão estourar e os suportes vão falhar. Ele riu, dizendo que eu me preocupava demais, mas eu me recusei a carimbar, forçando-o a aprovar o projeto seguro e mais caro. E, no entanto, aqui estava ele, na minha tela. O registro oficial da prefeitura afirmava que eles tinham construído o Projeto 4. Ele não fez isso, sussurrei para o escritório vazio. Ele não poderia ser tão estúpido. Se eles construíram a torre usando o Projeto 4, era uma armadilha mortal. Parecia bom por fora, mas estruturalmente era um castelo de cartas. Mas como ele conseguiu aprovação? Um prédio daquela escala exige o carimbo oficial de um engenheiro estrutural, uma assinatura legal. Rolei para baixo até o bloco de título no canto inferior direito da planta. E lá estava, em tinta preta, o carimbo oficial. Beatriz Mendes, engenheira civil, registro. CREA 094-1-124. E rabiscada sobre o carimbo estava uma assinatura. Beatriz Mendes. Parei de respirar. Fiquei olhando para a assinatura. Era uma boa falsificação. Tinha o mesmo laço no B, o mesmo traço agudo no Z. Mas eu nunca, jamais, tinha assinado aquele documento. Lembrava-me do dia em que deletei o arquivo, da satisfação de triturar a cópia em papel. Ele tinha falsificado. Meu próprio irmão tinha pegado uma cópia digital antiga da minha assinatura de algum outro documento e a colado nessas plantas letalmente perigosas. Ele tinha cometido fraude, mas era muito pior do que isso. Ele estava me incriminando. Quando aquele prédio falhasse, e era uma questão de quando, de se, os investigadores puxariam esses registros, veriam o meu carimbo, a minha assinatura. Não culpariam o Lucas, ele era apenas o CEO. Culpariam a engenheira responsável. Eu. Eu iria para a cadeia por negligência criminosa. Seria responsável pelas mortes de qualquer pessoa dentro daquele prédio. Lucas não estava mais apenas roubando o meu trabalho. Estava me armando para ser o bode expiatório da ganância dele. Ele sabia que o Projeto 4 era um desastre esperando para acontecer. Sabia que eu nunca assinaria aquilo. Então falsificou meu consentimento para economizar 4 milhões de reais em aço. Senti-me fisicamente enjoada. Empurrei minha cadeira com tanta força que ela quase tombou e corri para o banheiro, jogando água fria no rosto e ofegando por ar. Eles me odeiam, pensei, minha mente girando. Minha família não apenas me ignora. Eles estão ativamente dispostos a me destruir. Olhei-me no espelho, a água escorrendo do meu queixo. Pensei em fugir, em desaparecer, sair do país. Não. É isso que a antiga Beatriz, a vítima, faria. Eu não era mais uma vítima. Eu era sócia na arquitetura vanguarda. Eu era Beatriz Mendes. Voltei para a minha mesa, minhas mãos agora firmes. O choque tinha se transformado em uma raiva fria e dura. Peguei o telefone e liguei para o ramal da Isabela. Isabela, eu disse quando ela atendeu. Você ainda está no prédio? Estou no meu escritório, ela respondeu. O que houve, Beatriz? Preciso que você venha ver isto, eu disse. E depois precisamos ligar para a corregedoria. Por quê? Isabela perguntou, sua voz subitamente afiada. Porque o Lucas acabou de assinar sua própria sentença de morte, eu disse. E ele tentou usar a minha caneta para fazer isso. Imprimi o documento falsificado, o papel ainda quente da máquina. Olhei para a data no carimbo. Estava datado de 2 dias depois que eu pedi demissão oficialmente. Ele tinha sido atrevido. Achou que era esperto. Presumiu que eu era apenas a irmãzinha emburrada, escondida no quarto, e que eu nunca verificaria. Esqueceu que fui eu quem ensinou a ele como ler uma planta em primeiro lugar. Peguei os papéis e fui para o escritório da Isabela. A cerimônia de inauguração da Torre Ápice era amanhã.
O prefeito estaria lá, a imprensa, meus pais. Todos estariam no saguão de um prédio que era fundamentalmente inseguro. Eu não ia deixá-los comemorar. Eu ia estragar a festa deles. E desta vez, não sairia silenciosamente pela porta dos fundos. A manhã da inauguração estava cinzenta, com um vento forte soprando da serra. Era o clima perfeito para uma catástrofe. Fiquei do outro lado da rua da Torre Ápice, usando meu capacete da vanguarda e um colete de alta visibilidade sobre o meu terno. Ao meu lado estava a doutora Isabela Vasconcelos. E ao lado dela estava o inspetor Souza, da Secretaria de Urbanismo, um homem sério que se importava mais com matemática do que com política. E a matemática que eu tinha mostrado a ele, tarde da noite anterior, claramente o tinha aterrorizado. Você tem certeza de que quer fazer isso, Beatriz? Isabela perguntou, colocando uma mão encorajadora no meu ombro. Uma vez que cruzarmos aquela rua, não haverá volta. Sua família nunca vai te perdoar por isso. Eles nunca me amaram, eu disse, meus olhos fixos nas fitas douradas espalhafatosas enroladas na entrada do prédio. Eles só amavam o que eu podia fazer por eles. E hoje, cansei de fazer coisas por eles. Vamos lá, disse o inspetor Souza, ajustando o cinto. 2 policiais fardados se posicionaram atrás dele. Cruzamos a rua. A praça em frente à Torre Ápice estava lotada. Uma banda de jazz tocava e garçons circulavam com bandejas de champanhe. O prefeito estava lá, apertando a mão do meu pai. Ricardo Mendes parecia triunfante, rindo e dando tapinhas nas costas como um rei em sua corte. Lucas estava no pódio, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Este edifício representa o futuro, ele gritou. Representa a integridade, representa a força do nome da família Mendes. A multidão aplaudiu obedientemente. Minha mãe, Helena, estava na primeira fila, batendo palmas elegantemente com luvas brancas. Então ela me viu. O sorriso congelou em seu rosto. Ela cutucou meu pai. Ele se virou e me viu caminhando em direção ao palco, ladeada por autoridades municipais e pela polícia. A cor sumiu de seu rosto. Ele parecia ter visto um fantasma. Lucas também nos viu, hesitando no meio da frase. O microfone deu uma microfonia estridente, enquanto todos se viravam para ver o que tinha causado a interrupção. O que é isso? Lucas exigiu, tentando parecer autoritário. Este é um evento privado. Segurança! 2 guardas se aproximaram, mas os policiais com o inspetor Souza simplesmente ergueram as mãos e os guardas pararam na hora. Eles sabiam que não deviam interferir. Caminhei direto para o palco. Não precisei de microfone. O silêncio na praça era absoluto. Todos os olhos estavam em mim. Beatriz, meu pai sibilou, descendo para me interceptar. Saia daqui, você está fazendo cena. Podemos conversar sobre o que quer que seja isso mais tarde. Apenas vá embora. Não existe mais tarde, pai, eu disse, minha voz calma e clara. Era a voz da engenheira, não da filha. Virei-me para o inspetor Souza. Inspetor, eu disse em voz alta, este prédio é seguro para ocupação? Lucas pulou do palco. É claro que é. Temos os alvarás, a aprovação final. Temos um problema, Sr. Mendes, o inspetor Souza anunciou, segurando uma pasta grossa. Temos razões para acreditar que os documentos estruturais enviados à prefeitura foram falsificados. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Câmeras brilhavam enquanto os repórteres sentiam o cheiro de sangue. Isso é mentira! Lucas gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela está com inveja! Ela está louca! Está tentando nos sabotar! Enfiei a mão na bolsa e puxei as plantas originais e perigosas do Projeto 4. Lucas, eu disse, segurando-as para que todos vissem. Este é o Projeto 4. Aquele que eu joguei no lixo. O com o aço barato. Então segurei o documento falsificado que o inspetor tinha me dado. E isto, eu disse, é o documento que você enviou à prefeitura. Tem o meu carimbo. Tem a minha assinatura. Olhei-o bem nos olhos.
Mas eu não assinei isso, Lucas. Eu já estava trabalhando para essa arquitetura vanguarda quando isso foi datado. Tem os registros de emprego e os logs do servidor que provam que você acessou meu arquivo de assinatura antigo e o colou neste documento. A boca do Lucas abria e fechava como a de um peixe. Ele olhou para o prefeito, que já estava se afastando. Olhou para os investidores que digitavam furiosamente em seus celulares. É apenas um erro de papelada, ele gaguejou. Uma tecnicalidade. O prédio é forte. É aço grau 50 em um balanço projetado para grau 65, afirmei, minha voz cortando suas mentiras. Se o vento soprar a 100 km por hora, o torque vai quebrar os parafusos do 20º andar. A fachada de vidro vai estilhaçar e todo o átrio vai desabar. Virei-me para a multidão horrorizada. Este prédio é uma armadilha, eu disse claramente. O inspetor Souza deu um passo à frente, tirando um rolo de fita laranja brilhante do cinto. Senhor Lucas Mendes, senhor Ricardo Mendes, ele declarou. Estou revogando o habite-se, com efeito imediato. Este local agora é uma cena de crime. Ele caminhou até as portas de vidro e colou um adesivo grande e vermelho brilhante no vidro. Interditado. Todos precisam limpar a praça. Um policial gritou. Afastem-se! Agora! A festa se transformou em caos. As pessoas saíram correndo, derrubando taças de champanhe que se estilhaçavam no pavimento. Minha mãe ficou paralisada no meio de tudo. Seu rosto era uma máscara de horror. Ela olhou para o adesivo vermelho, depois para os policiais lendo os direitos de um Lucas atordoado. Você nos arruinou. Ela sussurrou quando passei por ela, seus olhos brilhando com puro ódio. Sua própria família. Você nos destruiu? Eu não destruí nada, mãe, eu disse, encontrando seu olhar. Eu apenas acendi as luzes. Dei as costas para os destroços da festa deles, para as algemas, para a ruína. Voltei para onde Isabela esperava. Ela me deu um aceno firme. Vamos construir algo real, ela disse. As consequências foram rápidas e brutais. O escândalo da Torre Ápice esteve na primeira página de todos os jornais por semanas. Pararam de chamá-la de Torre Ápice, no entanto. A imprensa a apelidou de Torre das Mentiras. A investigação foi curta. Com os documentos falsificados, a polícia obteve um mandado para os servidores da Mendes e Filhos e encontrou tudo. E-mails onde Lucas discutia cortar gastos usando materiais de baixa qualidade. Mensagens onde meu pai dizia a ele para apenas fazer, não importa como, e o rastro digital mostrando o momento exato em que Lucas copiou e colou minha assinatura. Mas isso foi apenas o começo. Quando os auditores começaram a cavar, descobriram anos de corrupção, subornos a fiscais da prefeitura, faturas não pagas a subempreiteiros e a descoberta de que o fundo de pensão dos funcionários, dinheiro de homens como Samuel, tinha sido saqueado para pagar a casa de veraneio dos meus pais em Angra dos Reis. Samuel foi uma das primeiras pessoas para quem liguei. Sinto muito, Samuel, eu disse a ele. Tentei proteger a pensão. Você fez mais do que isso, Bia, ele disse. Você nos impediu de entrar em um prédio que poderia ter caído em nossas cabeças. Estamos vivos. É isso que importa. No dia seguinte, contratei o Samuel e toda a sua equipe na vanguarda. Eles eram os melhores da cidade e mereciam muito mais do que a minha família. Minha família não se saiu tão bem. Lucas foi acusado de fraude, falsificação e exposição ao perigo. Como o valor monetário da fraude era superior a 50 milhões de reais, ele enfrentava uma pena séria de prisão. A foto dele sendo levado para fora do tribunal algemado estava em todos os lugares. Ele não parecia mais um deus dourado, parecia apenas uma criança assustada e patética. Meu pai, Ricardo, perdeu o registro profissional e foi multado pesadamente por negligência grave. Mas a punição real foi a falência. Os bancos cobraram cada empréstimo, confiscando o equipamento da empresa e congelando suas contas. E então, eles vieram buscar a casa. Eu fui ao leilão. Não sei bem o porquê. Talvez precisasse ver com meus próprios olhos.
Em uma terça-feira fria, a mansão onde eu cresci foi vendida para o lance mais alto para pagar uma fração das dívidas deles. Fiquei no fundo da multidão e vi minha mãe, Helena, sentada sozinha em seu carro, observando. Ela não tinha permissão para entrar. Parecia pequena e velha, sua maquiagem incapaz de esconder as profundas linhas de estresse. Seu status, seus amigos, seu mundo inteiro tinha desaparecido no momento em que o escândalo estourou. Ela me viu ali e abaixou o vidro. Eu me aproximei. Você está feliz? Ela cuspiu para mim. Você tem seu emprego grande, seu dinheiro, e nós não temos nada. Você está feliz agora, Beatriz? Olhei para a casa onde passei anos sendo invisível, implorando por um único olhar de aprovação. Lembrei-me da solidão profunda. Não estou feliz por você estar sofrendo, mãe, eu disse honestamente, mas não me arrependo de ter dito a verdade. Você sempre foi tão egoísta, ela disse, balançando a cabeça. Nós lhe demos um teto, nós lhe demos um emprego. Vocês me deram uma gaiola, respondi, e eu escapei. Não venha ao julgamento, ela disse. Não queremos você lá. Eu tenho que estar lá, eu disse suavemente. Sou a testemunha principal. Ela subiu o vidro e foi embora sem dizer mais nada. Aquela foi a última vez que nos falamos. A torre ápice ficou vazia, um monumento à ganância. Era cara demais para consertar e perigosa demais para ocupar. Eventualmente, a prefeitura ordenou sua demolição. Assisti da janela do meu escritório na vanguarda, enquanto a bola de demolição fazia o primeiro impacto. Uma teia de aranha de rachadura se espalhou pelo vidro, que então voou para fora. O aço se retorceu. Não parecia uma tragédia para mim, parecia uma cirurgia. Estavam removendo um tumor do horizonte da cidade. O império do meu pai não desmoronou porque eu o destruí. Desmoronou porque ele o construiu sobre areia. Caiu porque ele achou que podia enganar a gravidade. E caiu porque ele esqueceu a regra mais fundamental da construção. Se você enfraquecer o pilar que sustenta tudo, o telhado acabará caindo sobre a própria cabeça. 6 meses depois, o ar estava quente. Era primavera em São Paulo e o vento era fresco e cheio de promessas. Eu estava em uma plataforma com vista para o rio, em um novo e limpo canteiro de obras. Atrás de mim estava o Samuel, segurando uma pá dourada cerimonial. Ao lado dele estava Isabela Vasconcelos. Ao nosso redor estavam 50 operários, todos usando capacetes com o logotipo da arquitetura vanguarda. Estávamos lançando a pedra fundamental do pináculo celestial. Ia ser magnífico. Uma torre retorcida de aço branco e vidro verde, o edifício mais eficiente em termos de energia do mundo. E no painel de exibição, ao lado da projeção arquitetônica, estavam os créditos. Arquiteta responsável, doutora Isabela Vasconcelos. Engenheira estrutural responsável, Beatriz Mendes, sócia. Olhei para aquela última palavra. Ela ainda me causava um arrepio. Eu a tinha conquistado. Não a herdei nem implorei por ela. Trabalhei por ela. Isabela aproximou-se do microfone. Arquitetura é mais do que apenas prédios, ela disse para a pequena multidão. É sobre confiança. Quando as pessoas entram em uma sala, elas confiam que o teto não vai cair. Confiam que o chão vai aguentar. Nós somos os guardiões dessa confiança. Ela se virou e sorriu para mim. E eu gostaria de apresentar a mulher que me lembrou que a integridade é o material mais forte da Terra. Minha sócia, Beatriz Mendes. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Samuel soltou um assobio alto. Dei um passo à frente do microfone e olhei para a cidade. Ao longe eu conseguia ver o terreno vazio onde a torre ápice costumava ficar. Era apenas um pedaço de terra agora, com grama nova começando a crescer. Enfiei a mão no bolso e puxei meu carimbo de engenheira. Era o mesmo carimbo físico que o Lucas tentou usar contra mim. Mas eu o limpei, esfreguei a tinta velha e substituí a almofada. Por um tempo, só de olhar para ele eu me sentia mal, lembrando-me da traição. Mas hoje parecia apenas uma ferramenta, pesada, sólida, real. Justiça não é demolição,
eu disse ao microfone, minha voz firme e forte. Justiça é construção. É construir algo melhor, algo mais forte, no lugar onde as mentiras costumavam estar. Olhei para as jovens da multidão, estagiárias e engenheiras juniores, olhando para mim com olhos arregalados e esperançosos. Sorri para elas. Vamos construir esta torre da maneira certa, eu disse. Vamos verificar o solo, vamos testar o aço e vamos tratar cada pessoa neste canteiro com respeito, porque é assim que se constrói um legado que realmente dura. Peguei a pá dourada e a enterrei na terra escura e rica com um baque satisfatório. Revirei o solo. Estava feito. O passado estava enterrado. Caminhei até a mesa onde as plantas do pináculo celestial estavam desenroladas. Peguei meu carimbo, pressionei-o na almofada de tinta fresca e depois o pressionei firmemente no canto inferior da primeira página. Beatriz Mendes, engenheira civil, aprovado para construção. A tinta era preta e permanente. Guardei o carimbo no bolso. Respirei fundo o ar da primavera. Meu irmão estava em uma prisão federal. Meus pais estavam em um apartamento alugado, culpando o mundo pelos seus problemas. Mas eu estava aqui, pisando em solo firme, pronta para construir. Coloquei meu capacete. Muito bem, pessoal, gritei para a equipe, minha voz cheia de energia. Vamos ao trabalho. Fim da história.